Fala aí, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de física. E nessa aula eu vou conversar com você sobre a associação de resistores em série. Quando nós associamos resistores ou qualquer outro elemento em um circuito elétrico, nós estamos conectando um ao outro, beleza? E quando a gente coloca uma associação em série, nós estamos conectando um elemento ao lado do outro, dessa forma. É como se a gente tivesse um início de um elemento, passasse por esse, terminasse esse elemento, aí conectasse ao início do outro elemento. E aí depois terminava, e aí, claro, continuaria o circuito até voltar lá para o primeiro. Isso que é uma associação em série. Mas uma forma muito legal também de você conhecer uma associação em série e saber identificar se os elementos estão associados em série ou não, é percorrer o caminho da corrente elétrica. Por exemplo, vamos imaginar que esses dois resistores estão conectados aí em uma fonte de tensão e que a corrente elétrica está vindo por aqui. A gente vem com a corrente elétrica, essa corrente elétrica atravessa esse primeiro resistor, beleza? Depois essa corrente elétrica vai entrar no segundo resistor e vai atravessar o segundo resistor, e aí depois volta para a fonte. Repare que a corrente elétrica que atravessou o primeiro resistor não precisou ser dividido aqui antes para passar pelo segundo. Ele atravessou o primeiro e depois atravessou o segundo. Todas as vezes que a gente tem a mesma corrente elétrica atravessando os elementos de um circuito elétrico, a gente vai ter esses elementos conectados em série, beleza? Olha, eu não falei a corrente elétrica ser igual, embora tenha o mesmo valor numérico aqui. Eu estou falando a mesma corrente elétrica mesmo. Os eletrõezinhos que passaram por esse resistor serão os mesmos que vão atravessar esse segundo resistor. Eles não vão se dividir e cada um vai para um lado. Eles vão passar pelo primeiro e depois vão passar pelo segundo, ok? Então, desse jeito que a gente consegue identificar se a gente tem uma associação em série ou não. Você vai ver na próxima aula que quando a gente tem uma associação em paralelo, a corrente elétrica, quando chega num nó, numa junção ali entre dois fios, dois ou mais, essa corrente elétrica vai se dividir. Uma parte vai para um lado e outra parte vai para o outro. Aí a gente não vai ter uma associação em série. Mas quando a gente tem algo desse jeito, com a corrente elétrica atravessando aqui os dois ou mais elementos, a gente vai ter uma associação em série. Uma coisa muito legal é que quando a gente tem uma associação de resistores em série, a gente vai ter aqui uma DDP entre o início e o final dessa associação. Uma DDP que a gente vai chamar de DDP equivalente. A DDP equivalente dessa associação em série é igual a DDP entre os terminais do primeiro resistor mais a DDP entre os terminais do segundo resistor. Por isso que eu coloquei aqui, a DDP equivalente é igual a DDP no primeiro mais a DDP no segundo. Porém, como todos os resistores vão ser atravessados pela mesma corrente elétrica, a gente tem aqui que a intensidade da corrente elétrica equivalente, a intensidade da corrente elétrica da associação, é igual à intensidade da corrente elétrica que atravessa o primeiro, que é igual à intensidade da corrente elétrica que atravessa o segundo resistor. Beleza? Uma outra coisa importante também é que é muito comum em circuitos elétricos, inclusive a gente vai ver isso nas próximas aulas, é que quando a gente tem dois ou mais resistores associados em série, ou até mesmo em paralelo, a gente costuma reduzir aqueles resistores para um único resistor, que a gente chama de resistor equivalente. A gente faz isso para facilitar a resolução do problema, facilitar a resolução da questão. E quando nós estamos falando de uma associação em série, para a gente determinar essa resistência equivalente, basta somar as resistências de cada um dos resistores. Quer ver um exemplo? Vamos pegar esse caso aqui que a gente tem esses dois resistores, em que o primeiro tem 2 ohms de resistência e o segundo tem 4 ohms de resistência. Para a gente determinar a resistência equivalente, o que a gente vai fazer? A gente vai somar as resistências individuais aqui de cada um. Então, a gente vai pegar aqui a resistência do primeiro, que é igual a 2, mais a resistência do segundo, que é igual a 4. Isso é igual a 6 ohms. Beleza? Ok. Então, a gente calculou aqui a resistência equivalente. Show de bola? Agora, vamos supor, meu amigo ou minha amiga, que a gente tem uma DDP aqui no primeiro resistor igual a 4 volts e no segundo resistor igual a 4 volts. Beleza?
A gente tendo aqui a DDP e a resistência elétrica, a gente é capaz de calcular a intensidade da corrente elétrica que atravessa cada um dos resistores? Sim, a gente consegue fazer isso aqui através da lei de Ohm, certo? Eu vou fazer aqui, tá? Para o primeiro resistor. Vou fazer aqui para os dois, aqui do lado. A intensidade da corrente elétrica que atravessa o primeiro resistor é igual a DDP no primeiro resistor sobre a resistência do primeiro resistor. Isso é igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2 amperes, beleza? A mesma coisa a gente pode fazer aqui com o segundo resistor. A intensidade da corrente elétrica que atravessa o segundo resistor é igual a DDP entre os terminais do segundo resistor e a resistência do segundo resistor. Isso é igual a 8 dividido por 4, que também é igual a 2 amperes. Faz sentido? Sim, porque eu falei com você que a corrente elétrica que atravessa o primeiro é igual à corrente elétrica que atravessa o segundo. Isso é igual a 2 amperes. Então, eu posso até colocar aqui que isso aqui é igual a 2 amperes, certo? Beleza até aí? Bem, olha só que legal. A gente também pode pegar aqui e calcular a DDP equivalente, porque a gente já sabe que o primeiro é igual a 4 e o segundo é igual a 8. Então, a gente pode vir aqui e colocar 4 mais 8, que é igual a 12 volts. Então, essa é a DDP entre os terminais aqui do primeiro e do último resistor, entre os terminais da associação. O detalhe, meu amigo ou minha amiga, é que aqui para calcular essas coisas vai depender muito da questão, porque a questão pode fornecer para você as resistências e as DDPs individuais, como eu fiz, e aí pedir para calcular a intensidade da corrente elétrica. Mas a questão também poderia apresentar para você a DDP equivalente, e aí pedir para calcular a intensidade da corrente elétrica que atravessa a associação. O que você faria nesse caso? Bem, para esse caso, olha, uma outra situação em que você já tem a DDP equivalente, que no nosso caso aqui é 12 volts, vou até colocar aqui, DDP equivalente é igual a 12 volts, e a resistência equivalente é igual a 6 ohms, para a gente calcular a intensidade da corrente equivalente, a gente vai pegar a DDP equivalente e dividir pela resistência equivalente. Então, a corrente elétrica equivalente é igual a 12 dividido por 6, que é igual a 2 amperes. Faz sentido? Total sentido! Porque eu não falei com você que a corrente elétrica equivalente é igual à corrente elétrica que atravessa o primeiro, que é 2 amperes, que também é igual à corrente elétrica que atravessa o segundo, que também é 2 amperes? Total sentido! Todas as vezes que a gente tem uma associação de resistores em série, a corrente elétrica vai ser a mesma para todos os resistores que estão naquela associação, ok? Bem, meu amigo ou minha amiga, isso aqui é uma coisa que você precisa treinar bastante, porque vão ter vários e vários casos aí em que vai ser apresentado para você uma coisa ou outra, e aí vai ser pedido ou resistência equivalente, ou corrente elétrica, ou DDP, vai depender de caso para caso. Mas você conhecendo essas ideias aqui, você consegue resolver todos esses casos, ok? Antes de finalizar essa aula, eu também quero te dar uma dica aqui. Existem situações em que você pode ter milhares de resistores associados em série, e que todos esses resistores apresentam a mesma resistência. Quando você tiver esses casos em que os resistores associados em série apresentam a mesma resistência, para você calcular a resistência equivalente, basta você pegar o número de resistores que estão naquela associação. Por exemplo, para esse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 resistores, então eu vou colocar 5 aqui. E aí multiplicar com o valor da resistência desses resistores. Bem, todos apresentam a mesma resistência. No meu caso aqui, todos têm uma resistência igual a 2. Então eu coloco 2 aqui. Bem, a resistência equivalente nesse caso vai ser igual a 5 vezes 2, que é igual a 10 ohms. Beleza? Então, todas as vezes que você tiver resistores associados em série e que esses resistores apresentam a mesma resistência, você vai pegar o número de resistores e multiplicar pelo valor da resistência. Beleza, meu amigo ou minha amiga? Tranquilo até aí? Ficou alguma dúvida aí no meio do caminho? Não se esqueça que caso tenha ficado alguma dúvida, manda aí pra gente tirar essas dúvidas, ok? E não deixe de fazer os exercícios indicados aí também depois não, tá? Você vai ver que a gente, na sequência, aqui vai ter a aula de associação de resistores em paralelo, e aí depois que a gente vai ter todos os exercícios aí dessa parte.
para a gente pegar tudo que a gente vai aprender aí em associação de resistores em paralelo, pegar tudo que a gente aprendeu aqui nessa aula e resolver as questões, ok? Então quero deixar aqui para você um grande abraço e falar que te aguardo aí para a próxima aula.